O versículo 9, de 1 Pedro, capítulo 2, ele é um versículo que ele é muito conhecido. E creio que já foi ouvido por vários de vocês, alguns aqui já até podem ter tido a oportunidade de pregar, já citaram em alguma evangelização. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo santo e exclusivo de Deus. Nós somos um povo que, antes mesmo que nós escolhêssemos a Ele nos escolheu. Essa primeira epístola, essa primeira carta de Pedro, ela foi uma carta muito emblemática pela situação que estava acontecendo em Israel naquela época. Uma situação de que pode estar ocorrendo muitas das vezes na vida de vocês. Todo mundo aqui conhece Pedro? Amém? Pedro, ele foi um apóstolo e um dos apóstolos que mais experienciou coisa, que teve mais experiências com Deus. Além de Pedro, só Pedro e Jesus conseguiu andar por sobre as águas. Pedro teve a experiência de ver a transfiguração de Cristo. Pedro, ele estava envolvido na multiplicação de pães e peixes. Pedro, ele fez milagres e maravilhas. Ele foi usado, e foi usado até um pouco mais que Cristo, porque quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Pedro teve assim, oportunidades e alguns privilégios que eu e você, muitas das vezes na nossa caminhada, a gente nem vai chegar a provar isso. Só que Pedro, ele era um homem comum, um homem completamente temperamental. Ele era ele fazia as coisas ali muito impossível, Ele fazia as coisas depois que ele ia pensar. As pessoas perguntavam, ele respondia de bate-pronto ali, depois que ele ia fazer a análise se a resposta que ele deu foi boa ou ruim, se fez algum estrago, ofendeu alguém ou não fez. Pedro era um cara muito impossível, ele fazia as coisas depois que ele ia medir as consequências dos atos que ele fez. Pedro foi um homem que, assim, ele tentava fazer as coisas pela própria força. Quando Jesus foi ser entregue lá no Getsemane, quando Judas deu um beijo no rosto de Jesus, Pedro arrancou a espada e logo cortou a orelha do soldado Malco, o servo do sumo sacerdote Malco. E Pedro, assim, era um cara completamente impossível. Ele tentava ir pelas próprias forças, ele tentava ir pela própria maneira, ele tentava fazer as coisas por ele mesmo. Só que Pedro, quando ele vai escrever a primeira carta dele, Pedro se encontra já no Senhor. A primeira carta de Pedro data a inscrição dela de 65 depois de Cristo. Pedro, ele já se encontrava no Senhor, ele já tinha passado, como eu disse, por todas essas coisas, ele já tinha muita experiência, ele já tinha muito conhecimento, ele já tinha provado várias coisas. E Pedro, na altura dessa idade, Pedro é levado a ir até Roma. Quando ele chega em Roma, ele se depara com uma situação que foi uma situação que fez ele ter que sair da zona de conforto dele. Porque até então, Pedro, como eu falei, era um cara impulsivo, era um cara que fazia as coisas e não media. Naquele momento, como eu e vocês sabemos, eu sei que se tornou desuso, mas a gente sentar para escrever uma carta é algo muito difícil. Quando a gente senta para escrever uma carta, a gente tem que pensar nas palavras em que a gente vai colocar, a gente quer pensar no como a pessoa vai interpretar aquilo que a gente quis dizer. E Pedro, naquele momento, chegando em Roma, ele se deparou com um novo imperador que estava ascendendo ao trono, que estava subindo ao trono, que era o Nero. O imperador Nero, até aquele dado momento, os judeus e os romanos, eles estavam só se aturando. Os judeus, os romanos, eles não suportavam os judeus. E de igual modo, eles não suportavam os cristãos, que era a igreja primitiva que estava nascendo naquele momento. O cristianismo estava num boom, Pedro, junto com todos os apóstolos, ganhando muitas almas. E naquele momento, Pedro se depara com Nero. E Nero começa uma incisiva, uma grande perseguição em relação à igreja. Para você ter uma noção, Nero era um homem mas tão mau, e um homem que tinha tanto ódio em relação aos cristãos, que para iluminar a cidade de Roma durante a noite, ele pendurava um cristão num madeiro e atirava fogo para iluminar. Eram perseguições intensas que os cristãos iriam começar a sofrer. Naquele momento, Pedro, vendo do que iria acontecer e sabendo sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nosso Consolador, que pode nos ajudar, Pedro se assenta e escreve essa carta. A carta de Pedro, ela é distribuída, a gente pode dividir ela em 4 grandes divisões. A primeira parte, ele diz sobre o caráter do cristão, qual que é o caráter que eu e você temos que ter em relação a todas as situações, a todas as dificuldades, e em relação à perseguição que estava por vir.
O segundo ponto é o desafio que o cristão tem que ter em a gente manter esse caráter, a gente se manter íntegro e manter a imagem que Cristo coloca em nós diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações e diante das tempestades que tentam nos afligir. O terceiro ponto é a conduta do cristão. Aí que é algo maneiro, entendeu? O desafio, ele é diferente da conduta. Quando a gente é embatido, quando a gente é apresentado diante de um desafio, a gente tem que ter uma conduta adequada para aquele desafio, a conduta certa. E o quarto ponto, ele conclui a carta como a gente conclui, né? Desejando força, sabedoria, discernimento para os discípulos, para os apóstolos e todas as pessoas que estavam aceitando Cristo naquele momento. Eu queria dizer uma frase, nesse momento eu queria que você gravasse essa frase, porque ela vai ser muito importante lá no final. O meio em que a gente vive, o ambiente em que a gente está inserido, diz muito sobre a postura que nós temos ou a postura que nós deveríamos ter. Eu vou repetir de novo. O meio em que a gente vive, ou o ambiente em que nós estamos inseridos, diz muito sobre a postura que nós temos, ou a postura que nós deveríamos ter. Amém? Amém. Beleza. E assim, Pedro, como eu falei, ele dividindo a carta dele nesses 4 pontos, eu queria me deter no segundo ponto, que é o desafio que nós temos. Eu sei que o Rodrigo, a mãe dele, o pai dele, toda a equipe, eu sei que com muita competência, com muito carinho e amor, tem pregado sobre qual é o caráter do cristão, qual é o caráter que eu e você temos que ter em Cristo Jesus. Então eu queria me deter no segundo ponto, que é o desafio que o cristão tem que ter. O desafio que o cristão tem diante das situações, diante dos problemas, diante da nossa humanidade e diante da nossa natureza. Amém? Em 1 Pedro capítulo 23, Pedro vem dizendo o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva, permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a glória como a flor. Como a flor da relva. A relva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a todos nós. O que Pedro estava querendo dizer neste momento? Como eu falei, o cenário que nós temos que ter em mente quando nós vamos ler em 1 Pedro é que estava iniciando uma intensa perseguição, uma intensa batalha. Todos os dias, a palavra do Senhor diz que quando nós acordamos, é colocado na nossa frente bênção e maldição. A bênção quando nós pegamos e escolhemos fazer a vontade de Deus. A maldição quando nós abstemos. Então, o que isso me diz e o que eu quero dizer para vocês? Que todo o universo, tudo o que rege o universo, existem leis e existem formas de nós lidarmos, que são chamados os deveres. Nós temos as leis, os nossos direitos e os nossos deveres que nós temos que fazer. Tudo é regido. Como eu falei, todos os dias ele coloca a bênção e a maldição. Então, quando Pedro ele vem escrever isso, e ele estava escrevendo para pessoas que já estavam começando ali a sua caminhada, Pedro com 65 anos, já tinha evangelizado bastante pessoas, ele era o cabeça da igreja naquele momento, Pedro ele estava escrevendo para cristãos verdadeiros, como eu e você. E naquele momento, Pedro ele diz, assim como a relva, quando ela está firme, quando ela está ali bonita, ela produz ali a flor, também a relva, quando está murcha, a flor da relva cai da planta. Ou seja, teve uma vez que Jesus ele estava andando e ele encontrou uma figueira, e aquela figueira estava muito florida, ela estava muito bonita, ela estava cheia de flores, cheia de folhas bonitas e tudo. Jesus se aproximou daquela figueira, olhou e não achou nenhum fruto, e ele foi e amaldiçoou aquela figueira, porque ela não tinha produzido fruto. Mas eu quero te dizer que a figueira, quando começa a aparecer os figos, que é o fruto da figueira, as folhas dela caem antes. Por quê? Porque começa a aparecer os frutos. As folhas não tampam os frutos. Os frutos só aparecem quando as folhas caem, quando as plantas caem, quando a rosa que está ali dela cai. Ou seja, assim também acontece. Quando nós vamos nos frutificar em Cristo, muitas das vezes tem alguns cristãos que só estão como figueiras muito bonitas, onde
parece ser, mas não é, aparenta ter, mas não tem, entendeu? Aparenta ser, às vezes carrega a Bíblia, às vezes caminha, às vezes vai na igreja, às vezes está louvando, às vezes está fazendo, mas quando sai daquela porta para fora, ou quando está diante da sociedade, ele não é verdadeiramente um cristão. Esses dias lá no trabalho, esses dias não, deve ter um mês e pouco, eu escutei um termo que eu nunca tinha escutado lá de um jovem aprendiz do nosso lado, que é o termo crente não praticante. Eu fiquei assustado, falei assim, crente não praticante, como é que é isso? Ele, não, eu gosto da igreja evangélica, eu concordo com a igreja evangélica, mas eu não pratico as coisas, eu faço as coisas erradas. Aí eu fiquei meio assustado, falei assim, caraca, só que o que eu e você temos que entender é que não existe crente não praticante. Como eu falei, todos os dias é colocada a bênção e a maldição. Quando nós praticamos, nós estamos simplesmente replicando as atitudes que Cristo tinha. Ser cristão, ser evangélico, ser crente, ser qualquer coisa disso, não é da boca para fora, é da atitude para os outros. Assim como eu disse, não adianta a gente às vezes aparentar, carregar a Bíblia, falar bem, saber alguns versículos, conhecendo a palavra, acompanhar às vezes um pregador, acompanhar às vezes algo que vai nos motivar, massagear o nosso ego, se a gente não verdadeiramente praticar aquilo que Cristo tem colocado por sobre nós. Esse é um dos desafios que o cristão tem que enfrentar, porque diariamente vem problemas, vem dificuldades, vem situações onde nós temos que saber administrar muito bem as nossas emoções para conseguir lidar com aquilo. Como eu falei, Pedro outrora era um homem que resolvia as coisas pela força, mas naquele momento ele viu que com aquela perseguição, os cristãos, sendo verdadeiramente representantes de Cristo, eles não poderiam agir da mesma forma que ele agia antes de receber o Espírito Santo. Eles tinham que agir da mesma forma que ele agiu pós receber o Espírito Santo, sendo capaz de ir até a cruz e morrer por amor a Cristo, sendo capaz de pagar o preço que for para verdadeiramente que Cristo seja o glorificado. Porque o texto que nós vemos aqui, a rosa, que é o fruto que nós vamos produzir, ela só é para glorificar Deus, ela representa a glória. Uma vez eu ouvi uma frase também que eu achei muito interessante: uma árvore não come do seu próprio fruto, ou seja, a gente vai frutificar para abençoar o outro. Então, quando Pedro ele veio ali com toda a sua experiência, com tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado para ele, com tudo aquilo em que ele viveu, sendo o cabeça da igreja, Pedro ele já entrou com isso. Ele falou: meu irmão, minha irmã, assim como a relva, a planta, quando ela está bonita, ela produz ali a rosa, a flor, assim também quando a relva, a planta, ela está ruim, ela está morta, ela não está sendo nutrida, logo a sua planta cai. Se nós não estivermos verdadeiramente inseridos em Cristo, nós vamos cair. Ele dá essa continuidade no versículo 2, capítulo 1 que nós lemos. Lá no capítulo 2, versículo 1 que nós lemos. Por quê? Portanto, para que a gente continue se mantendo firme, com a rosa bonita apontando para Cristo, nós temos que nos livrar de toda a maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. E como criança recém-nascida que deseja aquele leite puro para alimentar ela, assim temos que ser nós, desejando verdadeiramente nos dedicarmos à palavra, nos dedicarmos a Cristo. Amém? Eu fiquei muito feliz de ver o Arthur tocando ali e os dois meninos dançando aqui, e na hora do louvor mais de adoração, os meninos ali, puxa, a gente vendo ali eles querendo buscar e sentir essa experiência verdadeiramente de Cristo, sentir essa presença de Cristo. E eu fiquei muito feliz, porque a gente tem que ter esse sentimento de o quê? De verdadeiramente abrir mão da maldade, da hipocrisia. A hipocrisia no sentido de saber que eu e você não somos perfeitos, que nós só nos tornamos alguma coisa em Cristo. Se nós não estivermos enxertados verdadeiramente na videira verdadeira, nós não vamos conseguir nos nutrir o bastante para que a gente se mantenha forte e seja capaz de suportar as tentações e principalmente o dia mau, que são coisas diferentes. Então, quando Pedro ele vem escrever isso, ele fala para que a gente se mantenha assim, para que a gente continue com aquele desejo intenso de estar buscando, de estar verdadeiramente
nos dedicando, verdadeiramente abrindo mão, às vezes, das nossas vontades, do nosso desejo, do nosso cansaço, mortificando a nossa carne para que a gente possa continuar buscando a Deus em espírito e em verdade, a gente faça isso como criança. Entendeu? Não se preocupando com o que A ou B vai pensar, não se preocupando com o que A ou B vai dizer, mas simplesmente tomando o primeiro passo e fazendo. O texto diz também que, para que nós viemos no versículo 2, que a gente deseja esse leite espiritual puro no meio dele e cresça para a salvação, porque essa nutrição ela vai para algum lugar quando a gente é nutrido, a gente vai verdadeiramente provar que o Senhor é bom, a partir do momento em que a gente cria essa conexão de uma busca intensa, essa conexão de não fazer as nossas vontades, de verdadeiramente driblar os nossos desejos, e a gente vai provar que Deus é bom e vamos receber a nutrição e um passo a mais em direção à nossa salvação. A salvação ela é construída diariamente. Então a condição que Deus dá é que, através da formação, a formação só ocorre através da palavra e do imperecível, aquilo que não perece. O imperecível é Cristo. Ele é essa semente, ele é esse fruto, ele é esse alimento que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como diz o tema da quadrangular, Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas a formação, a nutrição dessa palavra, a nutrição das nossas experiências com Cristo, a nutrição da gente começar a viver o nosso melhor em Cristo mesmo, ele é condicionado a gente verdadeiramente desejar, a gente querer. A minha esposa sempre, de vez em quando, assim, a gente conversando lá sobre a palavra, ela me pergunta, né? Ela fala assim, mas João, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Porque às vezes a gente cria essas dúvidas, né? O que eu tenho que fazer de verdade para ser salvo? O que eu tenho que verdadeiramente fazer para ser salvo? E eu vou e recorro à palavra e falo, você tem que crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas só crer é muito simples. Eu falei assim, a gente acha que crer é só acreditar, mas crer ele vem com um condicional de confiar, que independente da situação que a gente esteja passando, Cristo está conosco. Cristo tem um propósito para conosco, Cristo nos levou lá por um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. Estava conversando com o Rodrigo agora, antes de começar o culto, ele deu um grande exemplo que a gente pode trazer aqui para a gente refletir, que foi Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas, ele vai e liberta aquela mulher que fazia as adivinhações, e aqueles principais das cidades ali, aqueles donos da cidade, eles ficaram revoltados porque eles ganhavam dinheiro, porque ela revelava as coisas, ela falava as coisas ali, dizia sobre o futuro. Eles pegam e prendem Paulo e Silas, por Paulo e Silas ter libertado ela. E quando ele chega lá, eles dá uma coça em Paulo e Silas e coloca ele lá no cárcere interior, na pior cela. O cárcere interior ele ficava geralmente debaixo da casa dos senhores. Então todo o sistema do banheiro, esqueci agora, todo o sistema do banheiro ali, que eles faziam ali as suas necessidades fisiológicas, desciam e ia até um cárcere interior, como se fosse um tipo de uma fossa. Então, onde que Paulo e Silas estavam? Ele estava no pior lugar. Era um lugar totalmente ali mal cheiroso, um lugar totalmente inóspito, um lugar em que eles não desejavam um desejo para ninguém. E Paulo e Silas, estando naquele lugar, eles mostraram verdadeiramente do que eles eram feitos. Eles começaram a louvar, glorificar, cantar e soar louvores. E o Rodrigo falou algo que é muito interessante. Veio o terremoto. O terremoto quebra e todas as correntes que eles estavam presos em correntes caem, que esse é o principal milagre que Deus traz para ali. As portas que estavam ali do cárcere interior, elas todas abrem de todos os presos. O homem que estava vigiando ali, ele já fica logo assustado, achando que eles iam fazer uma rebelião e atacar ele. Naquele momento ele é assustado e Paulo diz, calma, ninguém foi embora não, está todo mundo aqui. E Paulo e Silas foram verdadeiramente ali mandados naquele local para evangelizar. Aquele homem pega ele, os cura, trata deles, cuida deles. Eles evangelizam aquele homem, eles falam sobre verdadeiramente o Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. E depois, em vez deles simplesmente se beneficiar pela ação de que não é uma ação nossa, foi Cristo que mandou eles ali. Foi o Espírito Santo de Deus que mandou eles ali. Eles poderiam muito bem beneficiar e sair,
Não, eles voltaram para o cárcere. Quem colocou eles na prisão foram os principais e os donos da cidade. E eles, como ali cidadão romano, eles não poderiam ficar ali, eles teriam que ser julgados em Roma. Então, de igual modo, as situações e os problemas vêm e tentam nos afligir, tentam nos tirar do centro, tentam nos tirar da vontade de Deus. E diante dessas situações, a postura que nós vamos ter vai determinar do que nós somos feitos. Será que nós temos recorrido à presença do Senhor? Ou será que nós temos recorrido ao nosso conhecimento, às nossas vontades e o que nós achamos que tem que ser? O texto diz muito bem aqui, a gente tem que ter a mesma vontade de sobrevivência de uma criança recém-nascida, porque aquele leite materno é o tudo para ela. Cristo, ele tem que ser o tudo para nós. Amém. Nesse momento eu queria fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Se eu perguntasse para você agora, como eu vou perguntar, qual asa é mais importante de um pássaro? A direita ou a esquerda? Não tem, né? O pássaro não consegue voar com uma asa só. Ele não tem a asa mais importante. As duas são de igual modo importantes. E existem dois princípios do cristão que eles são totalmente importantes. Assim como as asas do pássaro, para manter ele em pleno voo, as duas têm que estar sadias, as duas têm que estar em sincronia e as duas têm que estar bem, esses dois princípios, se eles não estiverem bem sincronizados e sadios na nossa vida, nós não conseguimos nos manter firmes e de pé espiritualmente, que é a oração e a leitura da palavra. Isso é o que nos mantém de pé e firme. Sem essas duas coisas, nós não conseguimos manter vivos espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque quando você lê a palavra, você se alimenta dessa palavra, você conhece quem é Jesus Cristo. E quando você ora, você se aproxima de Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos que ser como esse pássaro. A própria palavra fala que nós temos que ser como o gavião, que renova as forças em pleno voo. Então, nós temos que ser dessa forma. A gente tem que se manter independente de qualquer dificuldade que nós estamos passando, que nós passamos, ou que há de vir, como acontecia ali, para aqueles cristãos que estavam passando ali. Independente da situação, nós temos que nos manter firmes, sempre vigilantes e sempre com o nosso conhecimento e a leitura da palavra, para nós conhecermos mais sobre o nosso Deus e a oração. Tem que ser, isso aí tem que estar impregnado verdadeiramente em nós. Assim como nós precisamos de tomar água, se alimentar e o oxigênio para a gente se manter vivo, que isso é o necessário para qualquer pessoa se manter viva, assim também para a nossa vida espiritual se manter sadia e a gente poder se nutrir de tudo aquilo que Cristo quer passar para nós temos que estar com a leitura da palavra e principalmente com a oração. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Se hoje Cristo fosse te receber no céu, da mesma forma que você recebe Ele na terra em oração, como que seria a sua recepção no céu? Será que seria uma boa recepção? Será que seria uma recepção de uma criança materna que necessita daquele leite mesmo? Ou seria uma recepção de, quando eu tiver tempo eu oro, quando eu tiver descansado eu oro, quando eu tiver com ânimo eu oro? Ou, independente da situação, como Paulo e Silas lá no cárcere privado, injustamente, eu vou continuar louvando, glorificando e orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Em João 3, capítulo 6, até aquele momento Jesus estava tendo um diálogo com Nicodemos, um homem que era um conhecedor da lei, grandioso, que dominava a lei como ninguém. E eles falando sobre o novo nascimento. O quê? O que é nascido da carne, como diz no versículo 6, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. As coisas espirituais, elas são inseridas de forma espiritual. A gente tem que ter e gerar em nós todos os dias esse novo nascimento. Como eu falei, a nossa carne perece, a nossa carne sente raiva, a nossa carne sente tristeza, a nossa carne se sente mal, a nossa carne se sente diminuída, a nossa carne e tudo que está nela de mal, que é a nossa natureza pecaminosa, nós temos que diariamente estar fazendo essa luta contra ela e verdadeiramente nascendo um dia a mais pelo Espírito Santo de Deus, deixando que o Espírito Santo de Deus seja nosso guia e seja verdadeiramente aquele que vai conduzir a nossa vida. No versículo 4 do mesmo 2 Pedro, ele diz o seguinte:
À medida que a gente se aproxima dele, de Jesus Cristo, dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais através de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a pedra viva, a pedra angular. Ele tem que ser a sustentação principal da nossa vida. A pedra angular, como hoje a gente está muito evoluído tecnologicamente falando sobre construção civil, hoje a gente pega pequenos tijolos, vamos ali amontoando, colocando a massa e fazendo o que tem que ser feito para verdadeiramente construir tudo. Naquela época não, eles tinham que pegar as pedras certas e geralmente para fazer uma coluna, a coluna de sustentação, eles pegavam uma pedra angular, uma pedra onde era uma pedra maciça que aguentava, de um comprimento e um diâmetro bacana para aguentar toda a sustentação. Ela era a pedra principal ali, que é aguentar o peso e sustentação de toda aquela moradia, tabernáculo, seja qual for o lugar. Então, Jesus Cristo ele é comparado a isso. Ele tem que ser a pedra principal, de onde se tirar aquela pedra angular, se tirar aquela pedra principal, a estrutura não fica mais de pé, ela cai. A gente tem um texto, que é um texto que eu gosto muito, e de vez em quando o Espírito Santo me traz para me fazer uma reflexão, que é o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que Jesus diz assim, o seguinte: aquele que escuta a minha palavra e a pratica, eu vou comparar a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, transbordam os rios, combatem aquela casa e ela não cai, ela se mantém firme. Mas o homem que escuta a minha palavra e não a pratica, eu vou comparar ao homem insensato, ao homem que não pensou, que verdadeiramente edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as chuvas, transbordaram os rios, combateram aquela casa e grande foi a sua queda. Como eu disse anteriormente, o que vai verdadeiramente dizer a postura que nós temos que ter diante da situação, ou que nós deveríamos ter diante da situação, não tem que ser o meio ou o ambiente, tem que ser a nossa aliança e a nossa convicção diante do Divino Espírito Santo de Deus. E essa confiança, essa aliança, esse testemunho, essa prática, essa construção, ela é feita desde a base. Se a gente escuta a palavra de Deus e não pratica, a gente estamos edificando a nossa casa sobre a areia. Nós estamos verdadeiramente alimentando o nosso ser, alimentando o nosso eu, e aparecendo só folhagens. Não estamos produzindo frutos. O que eu acho interessante desse texto é que, independente de você escolher praticar ou não, você vai frutificar alguma coisa. Mas o texto também de Mateus 7 diz: não tem como a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Daquilo que nós temos em essência, daquilo que nós estamos edificados em base, vai determinar o que nós somos diante da situação, o que nós deveríamos ser. A nossa natureza, ela vai sempre se basificar na areia, ela vai se basificar em tudo o quanto é perecível, tudo o quanto passa, porque nós aqui, eu vejo pessoas de diferentes idades, e nas diferentes pontos da nossa vida, nós vamos tendo objetivos diferentes, e nós vamos tendo vontades diferentes. Quando a gente está ali no ensino fundamental, a gente não sabe o que é a vida de verdade, a gente só tem uma mera impressão do que é a vida, os hormônios estão à flor da pele, a mil, a voz engrossa, a voz afina e aquilo, o adolescente não sabe o que faz e está naquele crescimento, só fica aquilo: quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso e aquilo, quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira e sair com o meu carro, quando eu fizer 18 anos, quando eu fizer 18 anos, e aquilo, aí faz os 18 anos. Aí quando faz os 18 anos, o adolescente, aquele jovem adolescente, ele já está com uma outra perspectiva da vida. Ele já começa: poxa, eu tenho que fazer faculdade, pô, meu amiguinho ele já está namorando, minha amiga ele está namorando, eu tenho que arrumar uma namorada. Poxa, mas ela não vai. Namorada pode lanchar, então vou ter que trabalhar para você comprar um hambúrguer, uma pizza, levar a um lugar maneiro. Aí os objetivos e a perspectiva de vida começam a mudar. Aí ele conhece aquela varoa abençoada, ele começa a caminhar, noiva e casa. Quando casa, eles começam a construir a vida e começa outra fase da vida.
onde ele começa muitas das vezes a planejar, não, temos que comprar, se ele está morando de aluguel, temos que comprar nossa casa própria, se ele não tem um carro, tem que comprar meu carro, tem que comprar minha moto, eu tenho que construir isso, tenho que construir aquilo, a gente tem que viajar, a gente tem que fazer isso, tem que investir naquilo e aquilo outro, e assim vai mudando. Aí vem o primeiro filho, ou o único. Aí já começa, não, tem que dar o melhor, o que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Aí eu vou dar a faculdade, a melhor faculdade, eu vou dar o melhor estudo, eu vou dar o melhor isso, vou dar o melhor aquilo, e já começa aquilo. E os objetivos vão mudando, a perspectiva vai mudando, a postura vai mudando em relação à situação e à circunstância. E o principal, que é uma coisa que me assustou quando eu fui perceber o que uma irmã lá da igreja falou. Eu falei assim, poxa, será que é verdade? Vão ser pouquíssimos os amigos em que nós vamos fazer lá no início da nossa caminhada, e a gente vai levar até o final. Os amigos vão mudando. E diante disso, muitas das vezes, nós vamos mudando também. Só que a circunstância, ela não tem que ditar a mudança da nossa vida. O que tem que ditar a nossa postura e a mudança das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós estamos recorrendo e aonde nós estamos nos recorrendo para edificar a nossa vida? Aonde nós estamos recorrendo para verdadeiramente nos entregarmos mais um pouco mais sobre Ele? Ou nós estamos sendo só o cristão não praticante? A gente vem, ouve da palavra, louva, se o pastor manda levantar, levanta, se o pastor manda abaixar, abaixa, se fala fazer isso, faz, fazer aquilo, não faz, e quando sai daquela porta para fora, não vive com novidade de vida. Então, Paulo ele estava extremamente preocupado, porque ele sabe que, sem o Espírito Santo, a nossa luta contra a nossa natureza carnal, contra a nossa carne, ela é desleal. A gente não consegue. A gente nunca vai vencer essa batalha. Só o Espírito Santo de Deus, com essa nutrição que verdadeiramente Ele traz para nós, é que nos faz completa diferença, é que nos faz mudar e nos faz ter uma postura diferente dos problemas. Faz verdadeiramente a gente engolir o nosso ego, a gente engolir o nosso eu e a nossa carne e verdadeiramente agir como Cristo agiu. É só através dele, do guiar e do conduzir dele, é que nós conseguimos ser e estar de forma diferente. Como eu falei, Jesus Cristo é uma pedra viva, uma pedra angular. Ele, além de estar a todo momento nos indicando o caminho, nos conduzindo no caminho, ele está a todo momento também nos ajudando a suportar o caminho. A palavra do Senhor diz que venha todos vós cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus Cristo nunca vai dar coisas maiores que nós podemos carregar, maiores do que nós podemos suportar. Jesus Cristo, Ele nos traz para que nós venhamos de trazer a novidade de vida. E no versículo 5, como nós lemos aqui, Ele nos torna, e Ele quer nos tornar. Pedro, ele cita algo que está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Quando Cristo olha, quando Deus naquele momento, através de Moisés, olha para o povo de Israel, aquele povo que ele estava construindo, um povo que ele queria que fosse referência, que verdadeiramente queria que fosse o caminho por onde todas as pessoas se aproximassem de Deus, e Deus, através de Moisés, fala que o povo de Israel naquele momento seria a nação santa, o povo exclusivo e escolhido de Deus e o sacerdócio real. Ele escolheu o povo de Israel para ser sacerdote real de todo o mundo. Mas Israel falhou, e falhou muito. Então Jesus Cristo veio para nos dar hoje a condição de salvação, para que todo aquele que nele crê e verdadeiramente o confesse, possa ser concluído e possa ser conduzido como filho de Deus. Ele nos tornou cordeiros em Cristo. E eu acho isso muito maravilhoso. Sabe o que é cordeiro? Ele nos coloca em pé, na herança de Cristo, a gente está em igualdade. Ele não nos colocou nem acima de Cristo, nem embaixo. Ele nos colocou no mesmo patamar. É por isso que Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque eu vejo reis e rainhas de Cristo aqui nessa noite. Aplauda o Senhor por isso. Só que eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre o que é o sacerdócio real. O sacerdote, ele tinha uma incumbência, que é uma incumbência muito preciosa no Antigo Testamento.
O sacerdote a gente pode assemelhar para todo mundo entender como se fosse o pastor de hoje em dia, assim como alguns pensam. Mas vamos lá então. O sacerdote, ele tinha, dentre as suas várias funções, ele tinha uma das principais funções que era o quê? Interligar o povo a Deus. Ele fazia esse intermédio, ele era quem fazia essa interligação entre o povo e Deus. Ele recebia do povo todo o sacrifício, ele recebia do povo toda a oferta, ele recebia do povo todas as demandas, tudo que eles precisavam e levava até a Deus. Porque naquele momento eles estavam regidos sobre a ótica da lei, aonde era dente por dente, olho por olho. Você fez, você tem que pagar. Se você pecou, você tem que morrer, ou algo tem que morrer. Então, naquele momento, Cristo, para tentar ao máximo estabelecer o seu relacionamento com o seu povo, ele unge uma pessoa, ele unge um ser, ele unge um alguém da descendência de Levi e da descendência de Arão, que era um sacerdote. Então, naquela época, para você ser sacerdote, você tinha que preencher 3 pré-requisitos únicos. Você tinha que nascer na tribo de Levi, você tinha que ser da descendência de Arão, e você não poderia ter falha nenhuma em você. Não poderia ser manco, não poderia ter quebrado nenhuma parte do corpo, tinha que ser uma pessoa verdadeiramente totalmente sadia. Então, existiam 3 incumbências, 3 desses pontos, assim, esses condicionais para que você fosse sacerdote. E o sacerdote, ele tinha, dentre as suas várias funções, como eu falei, de fazer esse intermédio do povo com Deus, ele também cuidava do povo, porque ele tinha que entender de saúde, porque naquela época existia uma doença que eles não conheciam por não saber, e eles verdadeiramente não sabiam como agir em certas circunstâncias, que era a lepra. Então, o sacerdote, ele tinha que conhecer de várias doenças de pele, para saber distinguir se era uma lepra transitória, ou era uma lepra permanente, ou era algo que não, isso daqui não é uma lepra, isso daqui é um outro tipo de doença de pele. Então ele tinha que ter essa ciência para cuidar e trazer ali um conforto de saúde ali. O sacerdote também, ele trazia também a palavra do Senhor. O sacerdote, ele tinha a função de pregar a palavra, onde que ele ia, ele está sempre dizendo a lei, trazendo verdadeiramente Cristo, Deus para eles ali, pegando a palavra. E o sacerdote, ele tentava ao máximo trazer segurança, porque alguns problemas, algumas confusões, alguns desententamento ali entre o povo, eles traziam até a presença do sacerdote, e o sacerdote fazia a mediação ali. Não, isso daqui está certo, isso aqui está errado, o que teria que fazer ou não, e tudo. E alguns sacerdotes, que foram poucos exclusivos, ainda eles tinham a função de aconselhar os reis. Eram funções, dentre a todos que eles têm, eu escolhi essas 4 básicas que eu acho muito interessante. Só que Pedro, quando ele vai dizer, e ele cita lá, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, aquilo que Deus disse para o povo de Israel, Pedro diz para mim e para você. Ele diz que hoje nós somos sacerdócio real, nós somos povo santo, nós somos nação exclusiva e escolhida de Deus. Então a função e a incumbência que era para ser de Israel, ele coloca sobre todos nós. Todos nós temos a função, e todos nós, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós nos tornamos sacerdotes reais na mão do Senhor. Martinho Lutero, o grande reformador, ele tinha o hábito de dizer, nas diversas cartas em que ele escrevia, ou quando ele ia ministrar um sermão, de que nós somos sacerdotes de alguém e somos sacerdotes um do outro. O que Martinho Lutero queria dizer com isso? Eu e você, quando a gente sai daquela porta para fora, e a gente vai ter os nossos ambientes, a gente vai ter a nossa condição de vida, a gente tem que ter 2 funções através do Divino Espírito Santo, que são funções cruciais no nosso empenho e na nossa função sacerdotal em Cristo, que é a função de ser ponte e a função de ser farol. Ponte para interligar aquele pecador e aquela pessoa que não conhece a Cristo até a Cristo, e farol para que, assim como eu e vocês também, para mim, ser farol, sempre demonstrar e apontar para a cruz do Calvário. Porque quando eu tiver um problema, eu vou olhar para o Rodrigo e ele como farol para João, a cruz. Quando eu tiver um problema, eu vou olhar para o meu amigo Davi lá e ele vai chegar e falar assim: João, a cruz. Quando vocês tiverem um problema, vocês vão olharem para mim e eu tenho que demonstrar a cruz. Porque o farol,
para aqueles que não sabem, o farol é algo que geralmente ele fica à orla de uma praia, à orla de um mar, e ele aponta o caminho, porque de noite, com a escuridão que tem, não tendo uma iluminação bacana como é daqui de Matias, né? Então o farol precisa de um ponto de luz ali fixo para afastar os barcos, para não bater nos pedregais, para não bater nas montanhas, não bater em algo assim. Então eu e você temos que fazer essa função para uns com os outros. Eu sou sacerdote de alguém. Às vezes quando eu estou andando no meu trabalho, às vezes quando eu estou andando na minha igreja, às vezes quando eu estou andando no meu bairro, eu estou fazendo um papel sacerdotal até mesmo sem perceber. Então eu estou fazendo o papel de ponte. Quando as pessoas olham para mim, eles veem um caminho, eles veem uma verdade, eles veem uma vida. Ou como eu disse ao Prólio, deveria ser. E nós temos que um para os outros, nessa reunião dos santos, fazer o papel de farol, sempre apontando para Cristo. Porque quando eu e você estamos só, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Mas corpo de Cristo eu só sou com você. Eu sozinho não sou corpo de Cristo. Não existe um pé ser um corpo, uma mão ser um corpo fora do corpo. Não, uma mão só faz o seu papel e desempenha o seu papel estando no corpo. Então, quando eu me aproximo de você, quando você se aproxima de mim, quando você se aproxima do irmão ou da irmã que está do seu lado, ele tem esse papel crucial de apontar para Cristo. Como eu disse, o sacerdote do Antigo Testamento ele tinha 4 funções. A gente muitas das vezes vamos ter função de conselheiro. E essa é uma função que eu acho que não ocorre aqui, Rodrigo, porque aqui a gente vê uma comunidade muito abençoada. Mas lá em Juiz de Fora, principalmente lá na minha igreja, lá, alguns jovens e adolescentes às vezes ficam com medo de: o que eu vou falar? Como é que eu vou falar que eu sou crente no meu trabalho? Como é que eu vou falar que eu sou crente na minha faculdade, na minha escola? E se a pessoa me perguntar algo eu não saber responder? E eu fico, esse papel de conselheiro, esse papel de você conduzir, ele é um papel que, cara, a gente tem o melhor dos melhores amigos para nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. É o que eu sempre falo com eles: não é eu que convenço, não é eu que conduzo, não é eu que guio, é o Divino Espírito Santo de Deus. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes, foram diversas vezes que eu conversava alguma coisa com a minha esposa no dia anterior, no dia seguinte, alguém, seja do meu bairro, seja da minha igreja, seja do meu trabalho, veio me perguntar o que eu tinha conversado com a minha esposa no dia anterior. Tem um pastor auxiliar lá da igreja que ele fala 2 frases, não sei porquê, mas essas frases estão vindo aqui no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. São 2 frases muito especiais, que me impactam muito. Nós, como crente, nós como cristãos, nós temos que ter uma conduta irreparável, uma conduta ímpar. As pessoas, quando você fala que é evangelho, eles já vêm com uma carga de expectativa muito grande, já vem toda uma rotulação. Você não pode xingar, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. E vem toda uma expectativa de tipo, você tem que ser a nata, a perfeição. E uma vez eu conversando com ele falou assim: João, o cristão é como uma laranja, o cristão ele é como um limão, o cristão é como uma fruta, que quando você aperta, ele vai botar para fora o que ele é de verdade, o que ele tem no seu interior. Então Pedro, preocupado com isso, ele já queria demonstrar esse desafio para os cristãos da igreja primitiva, que eles passariam por coisas, como eu falei, de ser pendurado, tiçado fogo num madeiro para iluminar, por simples capricho de Nero, para iluminar a cidade. E quando eles fossem perseguidos, quando eles fossem caluniados, mesmo injustamente, eles revelariam verdadeiramente o que eles teriam no seu interior, o que eles seriam verdadeiramente, aonde eles tinham basificado a sua casa. Então Pedro, com essa preocupação, ele estava instruindo ali os cristãos do primeiro século ali, da primeira igreja ali, para que eles venham de ter essa ciência de que quando vier o problema ele vai potencializar o que nós temos dentro do nosso interior. A própria palavra fala: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Tesouro não no sentido de dinheiro, mas aonde está o que você dá valor. Se o seu valor estiver na palavra, quando você for apertado, quando os problemas vier, quando a dificuldade vier, você vai recorrer à palavra. E uma outra frase que ele me disse que, cara, essa é uma frase que desde o dia que eu escutei,
eu me pego às vezes refletindo, eu me pego às vezes meditando, eu falo, olha que profundidade. Como eu falei, eu e você somos falhos. Se tirar o Espírito Santo de nós, se tirar o Espírito Santo da equação, é uma luta desleal contra a carne. Você vai perder, eu vou perder. A gente não consegue viver e a gente não consegue vencer a nossa carne sem o auxílio do Divino Espírito Santo de Deus, sem verdadeiramente o guiar e o conduzir do Divino Espírito Santo de Deus. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, João, o perdão sem o arrependimento é como se você pediu perdão e não se arrependeu, é como se você deixasse de ser o prisioneiro e virasse a prisão. Vou explicar. Às vezes eu ofendi a minha esposa, quer dizer, no caso contrário, às vezes ela me ofendeu, ela vai e me pede perdão, mas ela não se arrepende, ela deixa de virar a prisioneira daquela falta de perdão, e ela vira a prisão por carregar aquele sentimento. Não consigo perdoar de verdade. E ela começa a aprisionar aquele sentimento mal dentro dela. Só que o perdão com o verdadeiro arrependimento, a gente tem a verdadeira libertação. Então o Espírito Santo de Deus, ele não veio para fazer uma obra meia boca. Ele veio para nos estruturar e nos fortificar verdadeiramente nessa pedra angular chamada Cristo, para fazer uma boa obra, para que quando a gente for crescer, para que quando a gente for se desenvolver, como diz no texto aqui, a gente for nos fortificar para que a gente chegue na excelência da salvação, a gente consiga suportar todos os dados inflamados, as hostes da maldade, todas as setas do inimigo, a gente possa suportar tudo aquilo que o inimigo tem colocado diariamente para tentar nos afastar, para tentar nos desanimar da caminhada, para tentar nos fazer não prosseguir. Eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer, minha irmã. O Espírito Santo de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Muitas das vezes a gente peca e quer se afastar. Não, se você peca, você aproxima da luz, porque a luz vai revelar o que você e eu temos que consertar na nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus, ele está nos chamando para sair daquela trevas, aonde nós vemos aqui no capítulo, no versículo 10, 9, e a gente sai daquela trevas e a gente habitar essa poderosa luz e maravilhosa luz de Deus. Ele quer nos levar muito além do que eu e você pensamos, imaginamos, planejamos, conquistamos. Paulo e Silas foram parar lá no cárcere privado, mas eles ganharam muitas almas naquele momento ali. Eles impactaram e eles levaram a presença de Deus. Às vezes você pode estar passando por um problema, às vezes você pode estar passando por uma dificuldade, não sabendo do porquê. Uma vez eu falei com um jovem, e ele me perguntou, ele falou assim, tudo que acontece na nossa vida é justo? Eu falei, na visão do homem não é justo. Entendeu? O que Jó pecou e falhou para ele receber tudo que ele recebeu? Mas se Deus quiser exaltar o nome dele através da nossa vida e conquistar pessoas através da nossa vida, ele vai nos levar para lá. Nós somos agentes transformadores que temos que transformar. Ou seja, nós estamos nos construindo, nós estamos nos consertando, nós estamos nos fortificando, e nesse processo, como sacerdotes reais que nós somos de Cristo, nós temos que transformar pessoas. Marcos capítulo 15, versículo 15 e 16 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então não está salvo ainda. Mas aquele que não crer e não se batizar já está condenado. E este sinal seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos, e ainda que você tome alguma coisa mortífera, mal algum vai te acontecer. Eu e você, como sacerdotes de Cristo, nós temos que prover uma boa saúde para as pessoas, nós temos que prover segurança, nós temos que prover libertação, nós temos que prover uma palavra boa, nós temos que prover a base, que é essa base perfeita chamada Jesus Cristo de Nazaré. Essa base que impactou a minha vida e impactou a sua vida. O pastor Leandro falou algo aqui no início que é uma verdade, que quando você é impactado pela presença de Jesus Cristo, é impossível você ficar da mesma forma. Ou você vai escolher verdadeiramente cumprir e seguir tudo o que Ele quer, ou você vai se abster, sabendo verdadeiramente que não tem um caminho certo. É uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa: se o propósito é maior do que a jornada, você consegue suportar qualquer coisa. Porque quando eu acordo todos os dias 5 horas da manhã para ir trabalhar, não estou lutando só por mim, eu estou lutando pelos nossos sonhos, eu estou lutando pelos nossos projetos, eu estou lutando pela nossa vida e para conquistar tudo aquilo que Deus tem permitido eu conquistar lá. Então, se verdadeiramente o propósito que Deus tem colocado em você, que você tem colocado em Deus,
verdadeiramente for maior do que a sua jornada, não vai vir problema maior do que você possa suportar, não vai vir dificuldade maior do que você possa suportar, não vai vir coisa que possa impedir de você verdadeiramente conquistar as coisas em que Deus tem para nos fazer. E assim, para eu terminar e concluir aqui, meus irmãos, eu e você, nós somos chamados para servir. Nós temos uma missão que é uma missão que não é fácil. Como eu costumo falar com os jovens lá da minha igreja, não é fácil você amar quem te persegue, você orar por quem te calunia, você bendizer quem vira a cara para você, não é fácil. Eu falei, eu vou estar mentindo se eu falar que é fácil. Como eu falei, se eu, pelas minhas forças, tentar lutar contra a minha cara, já perdi. Não é fácil. Só que, cara, o Espírito Santo de Deus é um ser tão maravilhoso, é uma pessoa tão maravilhosa, que todos os dias Ele vem nos auxiliar, todos os dias Ele vem nos capacitar, para que nós conseguimos verdadeiramente continuar planando diante das situações. Teve uma frase que o Espírito Santo, num momento de dificuldade meu, Ele me deu, foi uma frase que, sempre quando eu estou passando por alguns problemas, Ele volta lá e pensa nessa frase. Nós temos que ter postura de servo diante de qualquer situação, diante de qualquer problema. Nós temos que ter intimidade de filho. Meu irmão, minha irmã, quando Ele vai ensinar os discípulos a orar, Ele fala, não faça como os hipócritas, que ficam em pé nas praças, ou como os escribas e os fariseus que ficam lá em pé na sinagoga, querendo mostrar, não, eu estou mexendo muito, eu estou fazendo isso, estou me expulsando, estou gritando, que passa horas e horas orando ali para os outros verem. Não, quando você for orar, vai para o seu secreto, vai para o seu quarto, vai para o seu íntimo, e quando você entrar ali, ore verdadeiramente no seu Pai, no secreto. O secreto, ele é um ambiente para que eu e você verdadeiramente venhamos de nos desarmar de todos os preconceitos que nós temos, de todos os pensamentos em que nós temos, de todas as expectativas que nós temos, de toda a máscara que às vezes a gente cria. Como eu falei, muitas das vezes a gente fala de bate-pronto que perdoou, mas aquilo continua no nosso coração. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar e trazer a cura para que verdadeiramente a gente consiga se libertar daquilo, a gente continua deixando aquilo. Ou faz pior, o que muitos cristãos fazem hoje em dia, eu fico triste de ver isso, só varre para debaixo do tapete e finge que aquilo não existiu. Só que se você não tratar e não curar daquilo, meu irmão, uma hora vem à tona, uma hora aquilo vai se potencializar na sua vida e você vai tropeçar naquilo mesmo que você colocou debaixo do tapete, você mesmo está cavando a sua própria sepultura. Olha que algo forte, mano. Então, quando a gente for orar, quando a gente for ter nossa intimidade com Deus, que a gente entre e se desfaça verdadeiramente de todo o nosso ego, sabendo que eu e você somos pais, sabendo que eu e você somos pecadores. Mas não é só simplesmente confessar sem haver uma transformação, não. Sem haver verdadeiramente posturas que vão definir o que nós somos verdadeiramente e vai demonstrar o que nós somos. É como eu falei, o ambiente muitas das vezes ele está ditando a postura que nós temos que ter, mas nós não temos que aceitar isso. Você que tem que ditar através de Jesus Cristo, de um Espírito Santo, a postura que você tem que ter diante dos ambientes, independente da dificuldade que você vai ter, independente da situação ou do ambiente que você vai chegar inserido. Pedro, preocupado com isso, ele escreve isso. Meus irmãos, eu quero que você entenda que você é uma nação santa, um povo exclusivo, escolhido de Deus, um sacerdócio real, onde o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele te tirou daquelas trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Aonde é que Ele quer nos nutrir, onde é que Ele quer nos capacitar, onde é que Ele quer nos fortalecer, onde é que Ele quer nos renovar, onde é que Ele quer nos conduzir a uma perfeição verdadeiramente que nós só vamos encontrar nele. Então, meu irmão, minha irmã, para terminar eu digo isso, que você, todos
todos os momentos que você tiver a oportunidade de verdadeiramente estar se deleitando na presença de Deus, de verdadeiramente estar podendo servir aquele que está à sua direita, à sua esquerda, ao seu vizinho, ao seu companheiro de trabalho, a pessoa que estiver ali, que você verdadeiramente faça, que o Senhor nos chamou para servir, o Senhor nos chamou para cumprir este ID, independente da situação, independente da circunstância, a gente dando glória, dando louvores e continuando sempre seguindo e conduzindo a Ele. Mas eu volto e falo, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas Ele não nos deixou órfãos, Ele nos enviou o Consolador. Eu queria te pedir que você ficasse de pé nesse momento.